para participar aqui conosco do pré-market. O Emerson, operador de pregão, trabalhou conosco no pregão da Bovespa, no pregão da BMF, na Interfloat, era responsável lá quando foi da implantação pela B3, na época BMF, dos contratos futuros, mini contratos, o sistema WTR, que dava muito problema. O Emerson controlava aquilo tudo e atendia todo mundo sempre com muita atenção, muita solicitude. Emerson, muito obrigado pela gentileza, participação. Mais um dia aqui, o nosso índice abrindo para cima, dólar abrindo para baixo, embora nós tenhamos lá fora, nesse momento, expectativa aí de queda para a abertura do mercado americano, estabilidade com viés de alta para os mercados europeus. Bom dia para você, obrigado pela gentileza e a participação. O Emerson, que é excelente operador de mercado. Fala, Chicão, bom dia, tudo bem? Chicão, mercado turbulento e reagindo a algumas informações, né? O presidente Lula, ele bateu o martelo, vou ser presidente no próximo ano, candidato, e falou que ele vai concorrer e deixar o país tinindo para o próximo presidente. Isso fala dele. E a gente está vendo a repercussão também Estados Unidos e a Rússia. A sanção dos Estados Unidos contra a Rússia, a primeira vez que o governo Trump faz algo nesse sentido, vai impactar diretamente as ações da Petrobras. Né? Com isso, tem 15% de participação, Petrobras ON junto com a PN, então isso vai refletir positivamente aqui no mercado local. Só para ilustrar a sua primeira colocação, sua primeira participação, o ADR de Petrobras, nesse momento, no pré-mercado lá nos Estados Unidos, sobe o chamado PBR, 2%, 2,06% de alta para o ADR, a 11 dólares e 97 nesse momento, portanto, o ADR de Petrobras, PBR, portanto, subindo 2,06, 11 dólares e 97, repercutindo aí, Emerson, a alta do petróleo. O petróleo subia mais de 5%, agora 5,3% de alta em Nova York e 4,9% de alta em Londres, claro, por conta dessas sanções dos Estados Unidos aos grandes produtores de petróleo da Rússia, Emerson. Concordo, isso é o reflexo, né, que infelizmente é dessa forma que está agindo o mercado, vai ter que sancionar a Rússia para ela poder tirar o pé na agressão que ela está tendo contra a Ucrânia. Então o mercado vai acabar reagindo dessa forma, só vale corroborando com isso, o mercado vai subir. São novas máximas históricas, aí para cima são só pontos, né, de projeção de Fibonacci, assim por diante, porque o mercado nunca testou isso antes. Mercado, se a gente fizer uma comparação com o dólar, Chico, a Bolsa Brasileira está subindo bastante e o dólar não cai na mesma proporção. O dólar deu uma acalmada, né? Por mais que a taxa de juros nossa está alta e começam algumas casas veicular que o corte de juros vai ser lá para março do ano que vem, acreditava eu que a alta de bolsa ia atrair mais investimento para o Brasil. Com isso, ia entrar mais dólar e ia derrubar mais a moeda. Mas aparentemente a moeda está bem confortável nesses níveis, viu, Chicão? Pois é, eu estava conversando agora com o Eduardo Boechat um pouquinho antes, o estresse que nós tivemos aí no meio do mês, levou o dólar a R$ 5,50, 5,52, caiu para 5,45, ficou num patamar ali, 45, 46, 47, perdeu esses números, esses níveis e veio buscar um suporte psicológico ali na casa dos 5,40. Brigou e caiu para 5,36, 5,37 e ontem fechou a 5,39, muito próximos de 5,40, que era um suporte, agora passou a ser aparentemente uma pequena resistência. Isso olhando assim de forma aleatória apenas os números, claro que isso não tem nenhuma implicação gráfica, nenhuma implicação técnica, apenas uma comparação aí, um acompanhamento em relação à oscilação do câmbio nesses dias. E agora, claro, nós temos o carry trade, que é esse spread, esse diferencial aí entre as nossas taxas lá fora, que traz dólares para cá, mas ao mesmo tempo nós temos também uma preocupação fiscal aí com relação ao país, em relação à parte interna aqui, essa queda, a perda da validade da MP 1303, que trouxe aí um buraco, vamos assim dizer, em relação aí ao orçamento do ano que vem, e as falas do presidente também do Banco Central do Brasil, pelo menos o presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Gabriel Galípero, considerou que os preços estão controlados. Portanto, ele frisou que o Banco Central está bastante incomodado com o fato de que a inflação ainda não está na meta. Veja só, então, o Dr. Galípolo falando que considera que os preços estão controlados, mas frisou que o Banco Central do Brasil ainda continua bastante incomodado, palavra dele, pelo fato de que a inflação ainda não está na meta.
Dr. Galípolo, portanto, ressaltou que para produzir essa convergência, o cenário atual exige que a taxa de juros permaneça em nível elevado e restritivo por um período prolongado, Emerson. Ou seja, expectativa, então, nesse primeiro momento, a sinalização é de que o Banco Central deverá manter, então, a taxa básica de juros, a Selic, por um patamar alto ainda por mais tempo. Isso pode trazer aí algum reflexo para algumas empresas, alguns setores ligados aí à economia doméstica. Concordo com você, Chico, e é complicado essa Selic alta, porque vai bater em rota de colisão com a eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem vai ser uma coisa que geralmente, né, a gente vê a cada 4 anos, o governo atual ele derruba a taxa de juros, né, para tentar liberar crédito para o mercado de alguma forma. Com 15% fica caro para o governo manter esses patamares. A gente tem visto semana a semana relatório Focus cair um pouco uma semana para outra, né? Já pelo andar da carruagem era para estar já dentro da meta pelo menos. Então essa Selic ficando em período de 15% até meados de março, como o mercado está começando a especular, é um pouco preocupante. Pois é, e um dos destaques dos jornais hoje, nós comentamos aqui também, a decisão do ministro Benjamin Zimmer, relator do TCU, Tribunal de Contas da União, que autorizou o governo a perseguir o piso da meta fiscal durante a execução do orçamento desse ano. Portanto, o voto dele permite ao executivo manter o parâmetro mais baixo aí este ano, mas tem que, a partir dos próximos exercícios do ano que vem, observar aí os números autorizados, ou seja, mais um componente aí em relação aí aos números fiscais, Emerson. Sim. Chico, o mercado ele vai se desenhando, né, conforme essas informações vão aparecendo, mas a conta vai chegar em algum momento. Essa inflação alta, ela trava muito à frente, né? Tem muitos investidores que estão aguardando para poder tomar decisão. Fala isso na hora de você abrir um comércio, alguma coisa assim, isso acaba retraindo esse tipo de capacidade, né? Que está um pouco menor do que deveria estar. O mercado em si, na parte de bolsa, o mercado está surfando essa alta de bolsa porque está entrando dólar no Brasil e semana que vem, dia 29, vai ter vai ter a reunião do Fed, onde possivelmente é o corte 0,25. O mercado vai estar atento amanhã que tem inflação Brasil e Estados Unidos, o CPI. O mercado vai estar atento, porém, só se o número vier muito, muito distorcido para cima, aí vai dar um problema para o Fed na próxima semana. Caso contrário, o corte vai acontecer. Juros mais barato lá fora, juros elevados aqui, carry trade continua acontecendo. Pois é, e tudo isso vai ser, nós vamos acompanhar a expectativa amanhã, dentro do shutdown que entra aí no seu 23º dia, a autorização, pelo menos essa exceção da divulgação do índice de inflação do varejo lá, o CPI, vamos aguardar esses números. A expectativa é que ele não venha muito fora dos números anteriores e também dos números esperados. Pelo menos essa é a expectativa de alguns dos analistas e participantes de mercado. Aqui também o IPCA 15 deverá ser divulgado amanhã, que é considerado aí uma prévia do IPCA. Também a expectativa, Emerson, para que também tenhamos números positivos. Já vimos aí uma focus benigna nesse início de semana. Então esses dois dados, esses dois indicadores deverão trazer uma leitura importante para o mercado amanhã e, claro, evidentemente, para o Fed, lógico, você citou bastante importante, bastante bem, para a semana que vem, quando eles, então, decidirão sobre os juros no meio da semana. O mercado vai estar bastante atento a isso, vai estar atento também à possível conversa. O Trump ele diz que está agendada a reunião com o presidente chinês para a semana que vem. Ontem ele falou que estava descartado. Então o Trump ele acaba sendo essa caixinha de surpresa, né? Ninguém sabe se realmente o que ele está falando vai acontecer. Caso tenha essa conversa, o mercado vai ficar um pouco mais leve referente a isso, porque pode ser que comece a diminuir aquela guerra tarifária, as elevações das tarifas. Mas o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele falou que para a parte de software que vai sair do Brasil, dos Estados Unidos para a China, eles já estão pensando em elevar a tarifa agora, dia 1º de novembro. Isso entra em rota de colisão de novo, Chico. Então o mercado, do mesmo jeito que acalma, o mercado volta a ficar tenso. Pois é, as notícias que vieram nessa noite, nessa madrugada, o Ministério do Comércio da China informou que o vice-premier chinês, He Lifeng, vai se encontrar com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na Malásia. A reunião deverá acontecer entre sexta-feira e segunda-feira, agora amanhã e segunda-feira agora, próxima futura, durante essa cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Vamos aguardar, então,
os temas que serão discutidos aí entre essas duas autoridades da China e dos Estados Unidos também, Emerson. Saindo um pouquinho desse fluxo aí, desse viés Estados Unidos-China, China e Estados Unidos, falando um pouquinho, já falamos aí, fiscal, Galípolo, Dr. Galípolo falando aí sobre a possibilidade de juros por um período alto, por um período mais longo, prolongado. Papéis. Ontem Vale subiu, Petro subiu, os bancos subiram, a Bolsa se recuperou, bateu 140, 141, veio para 145, está abrindo aqui com alta, olha só, 0,5% de alta o futuro ali, 148.770 pontos. Como é que você vê a abertura hoje aí, os papéis, Petro, com o petróleo subindo bastante, embora ela tenha cortado aí no início da semana em quase 5% o preço da gasolina, alta do petróleo significativa hoje, e Vale, que divulgou essa semana relatório de produção e vendas, benigno também, os papéis da Vale subiram, vinham subindo, semana que vem tem balanço da Vale. Como é que você está vendo aí esses destaques de abertura, por favor, Emerson? Tem bastante notícia boa para vir. Né? A gente está vendo o minério de ferro gradativamente, ele vem escalando de novo, isso é benéfico para a Vale. A gente está vendo o petróleo com essa alta, juntando Petro e Vale, nós estamos falando quase 30% da composição do índice Bovespa, é muita coisa, é muito relevante. Os bancos, eles vêm sofrendo, né, com essa volatilidade, anteontem caíram, foi o que ajudou a derrubar a Bolsa, ontem recuperaram. A gente está vendo muita segunda linha de novo, Chico, tomando corpo, né? Eles estão tendo as fortes volatilidades. Então a gente está vendo o papel da Vamo, papel do Açaí, Fleury, CIA, são mercados que eles estão esperando em algum momento essa taxa de juros dar uma desacelerada para eles andarem. Se isso ajudar, né, junto com as informações de Petro, Vale e bancos, a Bolsa vai continuar subindo. E agora a gente começa aquele barulhinho, né, Chico, de todo ano, do rally do final do ano, onde todos os investidores eles aguardam isso para dar aquela melhorada na carteira para a entrega do final de 2025. E mais uma coisa, Emerson, um pouquinho, você que acompanha também, além desses papéis, Petro, Vale, enfim, bancos, câmbio, o que você está vendo do câmbio e o Bitcoin, que parece que deu uma estacionada aí nesses níveis? O Bitcoin, junto com o ouro, chamou um pouco de atenção essa semana. Bitcoin, que estava sendo um porto seguro em alguns momentos, ele acabou voltando para aquele piso que a gente vinha conversando nas últimas semanas. 110, 112 mil, algo nesse sentido. O câmbio, ele tá, olha, Chico, ele tá flat. Ele oscila 10 centavos para cima, 10 para baixo, mas ele ficou confortável entre 5,40 e 5,50. Né? Tudo bem, fechou a 5,39, vamos colocar nessa margem de erro. Ele não está saindo muito disso. O ouro vem chamando atenção. O ouro, desde quando eu entrei no mercado, eu sempre ouvi falar que o ouro está caro. E o ouro sempre continua caro como proteção de carteira e sempre os investidores vão atrás dele. O que vem chamando atenção, além disso, são outros metais. A prata também andou bastante, paládio andou bastante, platina andou bastante. Isso vem chamando atenção também como os investidores estão tentando, de alguma forma, se proteger dessas turbulências de Trump versus o mundo. Perfeito. E além da preocupação em se proteger, uma diversificação também dos portfólios, uma diversificação das carteiras, muito por conta do rendimento acumulado aí. Veja que o ouro, mesmo com essa oscilação aí de 5% de queda aí no meio da semana, voltou a subir, já está subindo 1,5% hoje, ele sobe cerca de 55% no ano, e a prata sobe mais de 60%, 65% aí no ano. O paládio que você citou, mais de 80% de alta no ano. Então são números bastante importantes aí para essas commodities. Emerson, eu queria agradecer muito a sua participação, sua presença, sempre muito legal tê-lo aqui, um velho amigo, companheiro de mesa, companheiro de pregão também, bons tempos, e que você, na sua despedida, agradecendo, lógico, deixasse também os seus contatos para nós aí. Chicão, novamente te agradeço, sou eu, obrigado pelo bate-papo, é muito bom conversar contigo, amigo de longa data. Chicão, para me encontrar no YouTube, 3 minutos com o Emerson Balderrama, semana que vem a gente se encontra, se cuida, meu amigo, valeu. Obrigado, Emerson, participando aqui conosco também, operador de mercado, traz sempre um viés, uma leitura aí bacana, legal para todos nós. Vamos ouvindo aí várias opiniões, participantes de mercado, analistas de mercado, operadores de mercado. O Pré-Market procura trazer para vocês não só as notícias, informações, mas essas participações que possam também ilustrar, trazer para vocês uma visão um pouco maior, aí, um pouco mais ampla. Falando dos mercados da Ásia, do Pacífico e da Oceania nessa madrugada, nós tivemos movimentações mistas lá. O Japão caiu 1,35%, depois de bater recordes essa semana, a Bolsa caiu, voltou a cair.